A armação contra Felipe Martins foi desmascarada ao vivo e a cores e revelou ainda a razão oculta, secreta da prisão ilegal de Felipe Martins, que vai te deixar aí de queixo caído. Esse é um daqueles vídeos raros, impagáveis, que a gente diz só acredito vendo, mas depois, mesmo de a gente ver, a gente não consegue acreditar. Essa foi a minha reação, o meu sentimento. Eu fiquei incrédulo assistindo isso aqui e achando até que, sei lá, era um vídeo feito por inteligência artificial, de tão absurdamente verdadeiro, claro, objetivo, no ponto. E aí eu senti que eu precisava compartilhar com vocês. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. Aí é o que torna-se curioso. No dia seguinte, eu recebi um e-mail do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com os seguintes dizeres: urgente. Uau! O que você pode dizer para a gente sobre esse processo? Todo mundo fica imaginando a quem isso vai atingir, em quem isso vai chegar, né? Então, o que você pode dar de informação sobre isso? Bom, eu quero rapidamente recapitular com as pessoas que estão em casa sobre esse caso, né? Por que eu fui envolvida nesse caso no início? Como advogada de imigração, eu tenho uma experiência vasta aqui com as agências migratórias americanas. Então, o time do Brasil, a defesa do Felipe no Brasil me procurou pedindo ajuda. Olha, apareceu esse documento aqui que supostamente indicaria uma entrada do Felipe nos Estados Unidos e nós gostaríamos de entendê-lo. Foi um documento que não tinha qualquer valor legal, o Travel History naquele momento, que é um documento que inclusive tem lá no site do governo americano, que ele não tem valor legal algum. O que prova uma entrada de alguém nos Estados Unidos é um formulário que chama I-94, que ele é emitido na entrada deste não imigrante no país. E nós fomos, ao buscar esse I-94, aí a história que segue, acredito que quem está em casa já está bastante familiarizado, mas rapidamente aqui para lembrarmos. Primeira coisa, o governo americano afirmou que não havia I-94 sobre essa entrada, que essa entrada não tinha acontecido. Isso foi em abril do ano passado. E nós temos isso por escrito pelo Departamento de Proteção da Fronteira dos Estados Unidos, que é o CBP. Eles mandaram por escrito dizendo exatamente isso. Não há I-94 referente à suposta entrada no dia 30 de dezembro, porque a entrada do Felipe aconteceu em setembro de 2022, que é consistente com a agenda dele. Ele teve realmente uma conferência nas Nações Unidas em setembro de 2022, que ele entrou por Nova York. E aí, o que aconteceu? Então, passaram-se alguns dias, coincidentemente, nessa época, veio uma delegação da Polícia Federal para os Estados Unidos, supostamente para... No mesmo período? Exatamente. Nesse meio tempo, essa delegação da Polícia Federal veio para supostamente negociar a extradição do Alan dos Santos e também investigar o caso das joias. Isso aconteceu. Vieram atrás do Alan, levaram o Boy George. Falar isso com muita cautela, né? Eu não estou afirmando nada, mas coincidentemente isso aconteceu. E pouco tempo depois dessa delegação ter vindo aqui, nós procuramos Nova York. Por quê? Para obter o I-94 por lá. Porque esse I-94, ele é referente à última entrada nos Estados Unidos. Então, se a última entrada foi em setembro de 2022, o I-94 deveria ser emitido por Nova York. E neste momento veio a surpresa, que Nova York nos disse o seguinte: olha, nós não podemos emitir esse I-94, porque aqui nos nossos registros mostra uma entrada por Orlando no dia 30. Só que eu já tinha naquele momento, por escrito, de Orlando, que não havia registro. Então, Peraí. Então, as autoridades de Nova York disseram que não poderiam dar o documento para você porque tinha uma entrada em Orlando. Posterior. Posterior. Só que Orlando já tinha declarado que não tinha pisado lá. Exato. Mas continua no sistema, pelo jeito. Então, eles falaram assim, olha, não consigo, porque é o seguinte, a última entrada dele, então, a Nova York, ele foi conflitante diretamente com Orlando. Olha, não, a última entrada dele aqui no meu sistema, neste momento, está 30 de dezembro de 2022 em Orlando. Então, nós não podemos emitir o I-94, porque o I-94 é com referência à última entrada, e você terá que ir em Orlando para obter o I-94. Eu falei, mas a gente, no Orlando me confirmou que não tem. Foi quando eu fui para Orlando, mas a gente mostrou já que o Felipe não entrou. E em Nova York eles deram documento ou só foi verbal? Não, foi verbal. Foi por telefone, mas a gente tem tudo devidamente registrado, né? Aí a gente foi para Orlando. Quando fomos para Orlando, questionando isso, foi quando a gente teve acesso a esse I-94. Nesse meio tempo foi quando a gente teve acesso a esse 94, dessa entrada em Orlando, só que com o passaporte do Felipe, um passaporte perdido quase 2 anos antes da viagem e com o devido registro policial, com o devido boletim de ocorrência, comprovando a perda do passaporte. Uma classe de visto que ele não detinha no momento da viagem. Peraí, desculpa. Então,
a entrada dele de Orlando não era não era o passaporte atual que ele estava utilizando, e a data é posterior a um boletim de ocorrência de que ele tinha perdido o passaporte. Exato, o passaporte que constava no documento da suposta... Primeira coisa, esse I-94 ele não existia no momento que eu entrei em contato com Orlando, porque Orlando afirmou, e temos isso por escrito. Fomos para Nova York disse que não poderia emitir porque tinha entrada por Orlando. Quando questionado em Orlando, então a gente teve acesso a esse I-94 dessa entrada do dia 30 de dezembro. O que consta no I-94? I-94 consta a data da entrada, o número desse I-94, a classe de visto que a pessoa entrou nos Estados Unidos, o nome da pessoa, o número do passaporte. Esse número do passaporte que constava neste documento é o passaporte que o Felipe tinha perdido quase 2 anos antes dessa viagem. A gente tem um boletim de ocorrência provando. Então, ele já tinha um novo passaporte. Então, imagina, para emitir um novo passaporte, sabemos que o Itamaraty cancela o passaporte perdido. Sim. Então, seria o mesmo que afirmar que o Felipe entrou com o passaporte cancelado nos Estados Unidos. Então, isso aconteceu. Além disso, a classe de visto que estava lá, estava uma classe do visto A2, e o Felipe ele tinha o visto G naquele momento. Então, não é uma classe de visto que ele detinha. E, adicional a isso, o nome dele estava escrito errado. Estava com E, né? Estava com E e é com I. Quando nós vimos aquilo ali, imagina a nossa surpresa. Como assim? De onde saiu esse registro? Que claramente as informações elas não são plausíveis de estarem, não estão ancoradas. E ao questionarmos Orlando, solicitando a correção, eu estava falando com uma atendente, não era nenhum supervisor, era uma atendente ali como equivalente no balcão, ali a primeira atendente. Ela falou, não, então eu vou ajustar aqui. Ela ajustou mudando, colocando o passaporte correto, o visto correto e o nome correto. Aí eu falei, não, você não pode fazer isso. Depois é que estou provando aqui que mas vê que ele não entrou, você fez isso. Aí eu fui conversar com o supervisor dela e nós abrimos um processo dentro do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que chama Redress. É um processo que é para revisar aquelas ações. E nesse momento nós apresentamos todas as provas até o momento que o Felipe não tinha saído do Brasil. Desde da declaração da Latam, que ele estava num voo interno, no dia seguinte, que seria fisicamente impossível que ele estaria nestes 2 lugares ao mesmo tempo, ele não teria tempo hábil para chegar nos Estados Unidos, voltar e estar naquele voo, até recibos de Uber, enfim, a gente montou esse dossiê e mandamos para o Departamento de Segurança Interna. Esse processo ele ficou em processamento e foi encerrado no início de junho do ano passado. E quando ele foi encerrado, eles retiraram esse 94 do sistema. Ele foi eliminado. Neste momento, eu consegui, então, entrar em contato com a Nova York e aí sim, pedir a emissão do I-94 emitido por lá. Eu conversei com a Nova York, pedi, e aí eles falaram assim, agora, não tendo registro no sistema, a gente consegue emitir o I-94 para vocês. Nesse momento, nós, na defesa do Felipe, lá no Brasil, a gente aguardou um tempo o suficiente para poder fazer uma ata notarial para então incluir isso no processo. Então, decorreu quase uma semana entre o fechamento desse processo no Departamento de Segurança Interna e quando isso foi para o processo do Felipe e como consequência na mídia. Aí é o que torna-se curioso. No dia seguinte, eu recebi um e-mail do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com os seguintes dizeres: urgente. Uau. Miss Schaffert, né, meu sobrenome. Por favor, nos mande evidências adicionais que Felipe Martins, senhor Pereira Martins, não estava no voo. E aí que é esse momento deu esse mal-estar. Porque, gente, como assim o processo ele já estava fechado? Tudo que eu estou apresentando para vocês, eu consigo mostrar provas, a gente tem a data do fechamento desse processo. E aí eles voltam para a gente, então isso indica, sim, uma comunicação. Sim. Uma comunicação, porque o processo já estava fechado há mais de uma semana. O que justifica? Foi no dia que foi para a mídia, explodiu. No dia seguinte eles mandam. Isso durante qual administração? Isso foi no Biden, no ano passado. Aí, essa parte, a gente talvez não... Muitas pessoas não sabem desse nível de detalhes. Reabriram o processo. Olha só. Consta lá, a data foi reaberta desse processo que é administrativo que a gente iniciou. Ficou
aberto e depois ele foi fechado novamente no dia 31 de julho do ano passado. Nesse meio tempo, inclusive, houve a reportagem do Wall Street Journal com os seguintes dizeres: Who framed Felipe Martins? Ou seja, quem me ajuda com a tradução? Framed. Quem enquadrou? Quem enquadrou? Quem enquadrou Felipe Martins, né? Quem incriminou, incriminou Felipe Martins. E isso chamou muita atenção. E aí, esse processo ele foi fechado sem qualquer modificação. Pouco tempo depois, nem 2 semanas depois, o Felipe Martins estava solto no Brasil. Mas tudo isso indica algo, no mínimo, estranho. Né? Então, a gente... O que eu fiz? A gente abriu 2 processos, chama FOIA, que é o equivalente... chama Freedom of Information, aqui nos Estados Unidos, que é equivalente à Lei de Acesso à Informação no Brasil, para a gente poder obter todos os logs, todas as informações desses trâmites, do que aconteceu. Ambos os processos eles foram fechados inconclusivos, como se a gente não tivesse fornecido informações o suficiente para que eles pudessem acessar os dados. E, em paralelo a isso, a gente também abriu uma denúncia dentro do Departamento de Segurança Interna com o supervisor general deles, só que essa denúncia ela corre em sigilo, a gente não tem nem direito a ter acesso. E uma vez exaurida, então, todas as vias administrativas, aí sim foi iniciado, agora sim, lá como eu vou chegar na sua pergunta, aí sim foi iniciada um processo judicial. Por quê? Porque a gente tem que exaurir primeiro as vias administrativas antes de poder judicializar. E aí, nesse processo judicial, o que está sendo pedido? É justamente o direito de ter acesso a tudo que aconteceu com relação ao caso do Felipe. Então, o que a gente... E até agora não teve. A gente conseguiu acesso, nós sabemos que os dados existem, mas as informações relevantes sobre quando e quem estavam inicialmente tarjadas. Agora, quando essas informações elas foram liberadas parcialmente, então a gente já sabe Só para explicar, então, ou seja, quando as informações mais cruciais que vocês queriam, elas estavam com aquele negócio em preto. Uma tarja preta. Então, assim, a gente sabe que o que é um alívio no sentido de saber que os registros eles existem, mas eles estão tarjados. Então, depois nós pedimos mais informações, dizendo que nós não iríamos aceitar aquele documento. Eles aceitaram retirar as informações do quando. Então, nós já conseguimos ver várias modificações posteriores no caso. Com a cronologia, né? Com a cronologia, a gente já consegue ver isso, mas ainda não sabemos quem. E o principal dado de quando o primeiro registro foi inserido ainda não está lá. Então, aí nós estamos nessa fase agora. E houve uma extensão de prazo. Nós estamos nessa fase chamada Discovery, que é uma fase que nós trazemos os argumentos jurídicos para que a gente tenha acesso a esses dados. E, seguindo essa ação, que é uma ação na esfera civil, vai ter também ação a nível criminal para responsabilizar o governo americano. Sim. Afinal, nós estamos falando aqui de não vejo que seja temerário. Algum funcionário daqui. Uma fraude. Eu não quero afirmar até isso estar numa sentença condenatória, mas grandes evidências Alguém ali que tem. Demonstrando Que isso. tinha acesso ao sistema. Exato. Então, E isso, aí se isso você for ligar e chegar alguém do Brasil, aí é uma questão com os advogados do Felipe no Brasil. Isso. Exatamente. A gente trabalha nessa defesa dupla, eu faço a cobertura aqui dentro dos Estados Unidos, muito focada nessa parte migratória, mas mesmo na minha atuação, agora, quando chegar na parte criminal e civil, na parte civil eu estou atuando com o Dr. Raul Torrão, que é um colega meu nessa área, e agora na área criminal a gente também vai trazer um especialista nessa área, que outras ações serão necessárias com relação ao caso do Felipe. Agora, pera, uma coisa que eu quero entender. Essa dificuldade toda de conseguir detalhes do I-94, e a galera do Metrópolis conseguiu isso da noite pro dia? Foi. Eles conseguiram, foi o Travel History, não? Que foi publicado lá Não, eu acho que eles chegaram até o I-94, não foi ou não? Não. Foi só o Travel History. Foi o Travel History que estava lá. Que foi a primeira parte. Na verdade, antes, a prisão do Felipe, que torna muito absurdo, foi declarada por dois documentos. A matéria do Guilherme Amado, que ainda não tinha o Travel History, esse é o primeiro. E o documento em Word Document, encontrado no computador do Citi, com a suposta lista de passageiros, e que o Felipe integrou uma das primeiras versões. Então, a prisão dele foi essa. Depois de... Com base no arquivo Word. Ele ficou quase 3 dias preso, sem saber por que ele estava preso. Aí, houve a manifestação da Procuradoria para soltá-lo. A defesa apresentou, naquele momento, o documento da Latam, que foi uma das primeiras evidências mostrando que ele estava no voo. E aí... No voo doméstico, não no voo... O ministro que poucas pessoas conhecem, chamado Alexandre de Moraes, definiu que
novas diligências seriam necessárias. E aí, só aí, o Felipe já estava preso há mais de um mês, que surgiu realmente o Travel History, que é esse documento que não tem valor legal, que é aí que eles me envolveram. Entendi. Aí, quando chegou até mim com esse Travel History, aí eu falei pra eles, não, isso não tem valor nenhum. Vamos atrás do I-94. E aí se decorreu toda essa sequência de eventos que eu estou descrevendo pra vocês hoje. Travel History em português, pessoal, histórico de viagem. Isso. Né? Cara, você vê, né? O Brasil não é o Brasil que... Quando eu saí do Brasil, em 2020, o Brasil já estava enfrentando um desafio enorme. 5 anos depois, não é o mesmo Brasil. Não é o mesmo Brasil. Eu falo pra vocês, 5 anos... para aquelas pessoas que, seja pro pessimismo, seja pro otimismo, para as pessoas que acham que ou não tem mais nada para fazer, ou não tá tudo lindo e maravilhoso, eu digo, 5 anos o Brasil mudou para esse cenário. Você ter a matéria de um nanico moral desgraçado, como o Guilherme Amado, que numa matéria que nem matéria é um negócio opinativo, né? O professor Olavo, ele batia muito nessa tecla, o Lacombe não vejo a hora desse curso estar pronto, né, pra gente poder esfregar na cara desses editoriais, desses jornalistas. Dia 20 de outubro eu retomo as gravações. Não vejo a hora, porque assim, o povo brasileiro mesmo ainda não se ligou. Vocês, óbvio, sim, tá, gente? Vocês são uma outra raça de brasileiros, vocês são maravilhosos. Até quando a gente fala errado aqui, vocês corrigem e a gente agradece de coração. Mas a grande massa no Brasil não tem ideia da diferença de um discurso opinativo, normativo e da descrição de fatos, ou seja, um discurso narrativo. O brasileiro não consegue separar essa linha com clareza. Muitas vezes, eu vejo isso na galera da direita, muitas vezes, tá? A pessoa não sabe se você está descrevendo algo ou se você está opinando sobre aquilo. Mas mesmo texto opinativo, a fala opinativa, ela tem que ser baseada em fatos, né? Não pode ser... Não, mas aí cabe o debate, mas assim... aleatória, né? A distinção, sabe? A distinção. O que o Guilherme Amado estava fazendo, primeiro, era ficção, porque ele não, como jornalista, ele não tinha a materialidade dos fatos que ele afirma. Gente, isso é inadmissível. Qualquer pessoa que queira narrar fatos, ela tem que ter a materialidade do fato. Se ela não tem documentos, ela tem o próprio testemunho, que também não deixa de ser a materialidade do fato. Tanto é que em processos judiciais, você pode sim condenar pessoas baseando-se em testemunhos. Das provas, essa é a mais fraca, mas não deixa de ser. Agora, você opinar, fingindo que você está narrando fatos... Não, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. A prova, um documento de Word, um doc... E detalhe que, na verdade, ele está acusando de um crime, né? Ele tentou fugir, é verdade. Não, ele Evaporou. tá dizendo que ele forjou que ele não teria viajado. Ele teria viajado, mas conseguiu ocultar a própria viagem. Isso é extremamente importante. Isso que o Max está falando, na decisão do Alexandre de prender o Felipe, houve a prisão, foi justamente isso, a suposta burlar a migração. Burlar a imigração, porque ele havia se utilizado, inclusive, da sua posição para isso. Exato. Se a anistia, Centrão busca aval do Supremo para reduzir pena de Bolsonaro em 6 anos. Olha como eles são bonzinhos. E confirma o que o Metrópolis falou de noite, né? Bolsonaro tá de fora. Agora, Bolsonaro só ficará 21 anos preso. Ministros ouvidos pelo blog não se opuseram à proposta, desde que o Centrão abandone a pauta da anistia. É para meter Bolsonaro só 6 anos a menos? Tá de boa. 21 é um nome bom. Se for 22 é até melhor que o nome do partido dele. Eles adoram assim, uma votação simbólica. Um número simbólico. A Sarita comenta, a proposta do Supremo e de parte do Centrão é abandonar a anistia e reduzir a injusta pena de Bolsonaro em apenas 6 anos. Aí, 8 da noite, enquanto Hugo Mota anunciava que ia pautar, a Folha de São Paulo noticiava que Centrão fecha acordo sigiloso com a ala do Supremo por domiciliar para Bolsonaro redução de penas e rejeição de anistia. O que corrobora com o que André Sadi está falando. Bolsonaro continuará preso e eles são tão bondosos que agora Bolsonaro só ficará preso em casa. Meu Deus, como eles são bonzinhos. Proposta não dependeria de recuo do PL, há um perdão amplo para os condenados por trama golpista. Negociação prevê que Bolsonaro cumprirá prisão em casa por motivos de saúde. Integrantes do Centrão, liderados por Hugo Mota, fecharam de forma sigilosa os termos de um acordo com a ala de ministro do Supremo,
como alternativa a uma anistia ampla aos condenados por tentativa de golpe de Estado. O acerto foi feito às portas fechadas e está sendo negado publicamente por ministro da Corte. A Folha apurou que o acordo envolve a votação de um projeto que reduza penas pelos atos golpistas, a garantia de que o ex-presidente poderá cumprir pena em regime domiciliar e a rejeição de qualquer forma de perdão pelos crimes julgados pelo Supremo. Não é anistia. Não é anistia o que está sendo discutido. Esses pontos foram discutidos em uma série de conversas envolvendo políticos de partidos do Centrão e ao menos 2 ministros do tribunal. A concretização do acordo depende agora do aval dos bolsonaristas, a essa negociação. O partido do ex-presidente sustenta que só aceita uma anistia ampla e restrita que tire Bolsonaro da prisão. Ministros do Supremo demonstraram contrariedade com a possível aprovação de um regime de urgência para o projeto da anistia, mesmo que depois ele seja utilizado para aprovar o texto com a redução das penas. Qualquer movimento no Legislativo a favor de um perdão obrigaria o Judiciário a reagir, afirmaram os ministros às interlocutores do Centrão. Como consequências, Mota separou o projeto, que era definido pelos bolsonaristas, protocolado em 2022 pelo ex-deputado Major Vitor Hugo, do projeto que teria o regime de urgência votado nesta quarta. O novo texto é do deputado Marcelo Crivella, que ainda deve ser modificado por um relator que tenha alinhamento com o Supremo. Deputados dizem que uma anistia, se aprovada, poderia ser rejeitada por Lula e seria declarada inconstitucional pelo Supremo. Já a redução de penas, embora não agrade totalmente aos ministros, não seria vista pela Corte como ilegal, nem uma afronta direta à condenação de Bolsonaro. Lula também afirmou em almoço com integrantes do PDT no Planalto, no Paço Alvorada, nesta quarta, que não se opõe à redução de pena dos condenados por atos golpistas, segundo 3 políticos relataram à reportagem. De acordo com eles, Lula afirmou ainda que ficou preso por 580 dias e sabe que isso não é fácil. Na segunda, o petista se encontrou com Mota. Essa matéria traz alguns números, falando com os 2 ministros do Supremo, falando com 3 pessoas que estiveram com Lula. Lula citou 580 dias. Não parece uma matéria que tirou do nada. E continua. A Folha teve acesso a uma versão preliminar desse novo texto negociado pela Câmara. A proposta deve passar por modificações até ser protocolada. Parte dos ajustes feitos por sugestão de ministros do Supremo para correção de imprecisões, nas palavras de um negociador. Quem está escrevendo o texto é o Supremo. Será que isso aqui realmente é uma anistia? Tem que comemorar. Tem que realmente pautar o requerimento de urgência. Mas qual é o texto? Mais do que o relator, qual é o texto? Qual é o texto? É anistia mesmo? Ou não é? Vai acabar a perseguição ou não vai? Essa minuta não prevê diferenciação entre organizadores e participantes, nem eleva as penas para os organizadores ou financiadores. A proposta reduz a pena de crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito de prisão de 4 a 8 anos para entre 2 e 6. Já o crime de golpe de Estado, hoje com prisão entre 4 e 12, iria para 2 a 8. Além disso, as punições por esses 2 crimes não se somariam mais. Seria excluído o crime menos grave. Então, pelaquela matemática, quem foi, condenado para 14 anos deve cair por quê? Por um 6. Aí tem aquele negócio de cumprir um 6 de pena. Como todo mundo já ficou preso mais ou menos 1 ano, fala, já pode ficar em semiaberto. Pode ter, vai para semiaberto. Isso é anistia? Isso aqui é anistia? Além disso, a minuta também determina que os acusados de agir em contexto de multidão só serão punidos se houver demonstração efetiva de que atuavam combinados com o articulador do golpe de Estado ou tentativa de abolição da democracia. Isso ajudaria a livrar parte dos condenados pelo 8 de janeiro que não tenham comprovação de depredação ou atuação mais ativa na organização dos atos. Vem a Globo News, depois da aprovação, também para ratificar que é uma derrota do governo, que não conseguiu segurar essa votação e não conseguiu articular a queda da urgência, e também não é uma vitória do bolsonarismo, porque esse não é o texto da anistia ampla, geral e restrita. Pelo contrário, vai se tentar construir um caminho do meio, e por isso teve um apoio maciço do Centrão. Para mim isso aqui não é anistia. Autor do projeto Crivella
diz que acha viável versão light da anistia. O próprio Crivella falou com a CNN após a aprovação do requerimento de urgência. Valeu. Disse a CNN nesta quarta, após a votação, que a versão light é mais viável para ser aprovada na casa. Aspas, eu até gostaria que fosse uma anistia ampla, mas eu tenho a impressão que, ouvindo a todos, a redução das penas e anistia para aqueles que participaram como livre expressão do pensamento, sem violência, sem financiamento, sem destruição, tem tudo para ser aprovado. Aspas, eu acho que esse projeto agora, com a prisão de Bolsonaro e dos demais generais militares, eu acredito que o relator deverá acrescentar também redução de pena. Não é anistia. Não é anistia. Lula diz ao PDT não se opor a reduzir apenas do 8 de janeiro e cita Bolsonaro. Igor Gadelha, que é um cara que sempre está aí falando, né, com ministros do Planalto, está sempre dando nota aí que se comprovam verdadeiras, né? Ele conversou com a turma do PDT, que traz exatamente o mesmo relato da Folha de São Paulo que Lula teria comentado sobre os 580 dias que ele ficou preso. Lula afirmou nesta quarta, com o almoço, com lideranças do PDT, que não se opõe à possível redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Segundo ao menos 3 fontes que participaram do almoço, Lula citou inclusive o nome de Bolsonaro. Se ele ficar 2, 3 anos preso, já está bom. 2, 3 aninhos presinho, tá gostoso. Ao tocar no assunto, Lula lembrou que ficou 580 dias preso na carceragem da polícia e que esse tempo foi uma eternidade. Será que é a anistia mesmo que estão querendo passar? Eu espero que sim. Tinha uma coisa que eu não tinha colocado aqui em vídeo, mas deixa eu colocar aqui só para registro, né? E ver o que é que o futuro dirá. Obviamente aqui a pessoa já está buscando dar uma lacradinha marota e inclusive fazer campanha contra o Eduardo Bolsonaro, mas se a pessoa quer lacrar, vamos ver, né? E aí deixa o futuro falar. Que é o seguinte, tá passando ontem, e aí você vê que toda essa movimentação que está acontecendo, se eu tivesse que atribuir alguém, né, pautar a anistia, eu diria que foram os próprios deputados da direita, porque se você parar para olhar, o que está sendo seguido até então é aquele rito que foi oficializado após a obstrução da Câmara, onde o Sóstenes se encontrou lá com Lira, que falou, no primeiro momento, a gente vai votar a PEC das prerrogativas para tirar a faca do pescoço dos deputados, e uma vez que isso aconteça, a gente coloca a questão da anistia para avançar. Fora, eu acho que o clima que o Brasil está vivendo não estaria nesse mesmo patamar se não fosse o trabalho, a atuação de Eduardo Bolsonaro com Paulo Figueiredo, né? E tudo mais. Mas tem uma parte da direita, os Tarcísete, né? Que tá aqui, ó. No final, eles resolveram a questão. Quer dar os créditos a Ciro Nogueira e a Tarcísio? Bom, até então, realmente, se você olhar a parte do plano, eu acho que agrada aí o Ciro Nogueira e, não sei, né? Fortalece o projeto Tarcísio. Não adianta alguém como Kim Paim falar besteiras na internet. Política é para quem sabe jogar. Fidelidade política se constrói nos bastidores, não monetizando em cima de falácias. Tá bom. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Eu espero de verdade que a gente veja uma anistia ampla, geral e restrita avançar. Mas tem gente aí que já está tentando capitalizar eleitoralmente a aprovação do requerimento de urgência. Eu não vou dar play nisso daqui, né? Porque eu acho que a chamada já tá o suficiente. Cleitinho, vou votar a favor da anistia da forma que ela vier. Senador diz que aceita a proposta que não seja ampla, geral e restrita. Nem mesmo se começou o debate para saber, né? Que anistia a gente vai colocar para andar. Nem começou a briga e o Cleitinho já jogou a toalha. Deixar o Bolsonaro de fora, né? Na verdade, não precisa nem ser anistia. Manda o povo pro semiaberto, vamos fingir, vamos virar a página e vamos fazer com que a imprensa aí valide que, olha, o país pacificou. A gente só manteve o vagabundo do Bolsonaro preso. Parabéns aí, Cleitinho. O nome que, inclusive, o Valdemar tá pensando em apoiar para ser governador de Minas Gerais.
O Vilimir até diz, né? Parabéns ao povo de Minas por eleger um cara como esse para o Senado. Um cara aí que idolatra influenciador de bet, né? Para a principal responsável. Ah, não fala mais nada. Esse vídeo aqui vale a pena ouvir. Só para confirmar, porque eu não quero acusar o Kataguiri de falar um monte de coisa sem poder provar que ele falou um monte de coisa. Kataguiri vai deixar claro que ele não é a favor da anistia para Bolsonaro. Jamais. Óbvio que ele não é a favor, né? Eu acabo de votar sim a urgência do projeto de anistia, mas eu quero mais uma vez deixar meu posicionamento muito claro. Jair Bolsonaro está agora pagando por todos os pecados que cometeu enquanto era presidente da República. Como eu discursei na época, quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Quando Jair Bolsonaro enterra a Operação Lava Jato, indicando Augusto Aras, um petista, para... O petista na PGR, meu Deus do céu, velho. Assim, é uma coisa que é tão ilógica. Você pensa, o PT quer destruir o bolsonarismo. O Aras é tido como o engavetador oficial da República, o homem que blindou o Bolsonaro. Um petista que quer proteger Bolsonaro acima de todas as coisas. Porque essa narrativa que a imprensa vende assim, é surreal. Mas narrativa, né? Narrativa vale pra todo mundo. Foi o Aras que enterrou a Lava Jato. Procurador-Geral da República, junto com o apoio dos senadores do PT, ele se condena à prisão. Quando ele afunda a CPMI da Lava Toga, que nós já tínhamos as assinaturas necessárias, ele estava no Congresso Nacional, e Flávio Bolsonaro... CPI da Lava Toga, que o Randolfo Rodrigues ia ser o presidente, né? Bacana mesmo, CPI. E investigar todo mundo, né, Kataguiri? Com a mesma composição da CPI do Fica em Casa, porque é proporcional às bancadas. A direita não tem nenhum número, né, pra conseguir. Se você também olhar a CPMI das fake news, você vê que a gente não tem pra lugar nenhum mesmo. Mas sim, confia. Uma CPI ia dar um enquadro na Suprema Corte Brasileira, né? Isso aqui é um deputado federal. Isso aqui tá recebendo 40 mil reais por mês do teu dinheiro. Fora os quase mais de 100 mil reais, né, que tem de verba de gabinete pra contratar gente, que você também paga. Chantageia senadores dizendo que eles iam perder cargos, ministérios e emendas do governo Bolsonaro. Se eles ousassem ir contra o Supremo, naquele momento, nós perdemos, então, as assinaturas necessárias para investigar o Poder Judiciário. Nós aprovamos a duras penas o fim das decisões monocráticas. E a pedido de Dias Toffoli, que tinha acabado de suspender as investigações contra a rachadinha de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro veta o fim das decisões monocráticas, das quais depois, pouco tempo depois, ele vai se tornar alvo. Se junta ao PT para afrouxar a lei de improbidade administrativa. Se junta ao PT para tentar aprovar a PEC da vingança, que a gente barrou por poucos votos e que poderia punir com até prisão promotores, porque eles estavam basicamente investigando escândalos de corrupção. Eu não acredito. A PEC da vingança era a PEC 5, né? Era pra isso mesmo, era perseguir, né? Quem tá combatendo a corrupção. Não era pra tentar tirar um pouco do poder do Ministério Público, que na época sequer tinha um código de ética. Porque como é que você... Um código de conduta... Pra você punir alguém na iniciativa privada, você não pode punir o cara por usar celular se não tá claro que não pode usar celular. A coisa ela tava tão a Deus dará que só de colocar essa PEC, o pessoal foi lá na época que fez um código de ética do que não podia fazer, porque nem isso tinha. Era a PEC da vingança, exatamente, o nome é tipo a PEC da bandidagem, né? A PEC do Bolsa Família, como é a Globo, né? Não é PEC do rombo, o que o Lula aprovou em 2003, é a PEC do Bolsa Família. Ah, isso aqui é o MBL, no ápice das falácias. E o povo fica aí, ó. Semana passada, tinha os inteligentinhos da direita pregando que era momento de união. Olha o que fizeram lá nos Estados Unidos. É prova que a esquerda quer nos eliminar. Mais do que nunca precisamos estar unidos. Vai lá, se une com o MBL, vai. Se une. Vocês apanharam um pouco. Vocês apanharam um pouco. Tem que apanhar mais. Que é pra ver se aprende. Que aquelas pessoas que foram manipuladas, que foram vandalizar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, tinham nem a intenção e nem a capacidade de dar golpe de Estado. Elas foram manipuladas pela covardia e pela frouxidão de Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos, enquanto insuflava as pessoas a acamparem em frente de quartel e invadir a praça. Isso. É o silêncio de Bolsonaro, né? É a tese lá. Que Bolsonaro ficou em silêncio, ele incentivou. Mesmo Bolsonaro gravando sua última live no Brasil, falando que não vai acabar, que é isso, que vai ter o dia de amanhã, para todo mundo se acalmar, começar a se organizar. Mas a culpa é de Bolsonaro, né? Ele abriu a boca, falou, vai pra, assim, acabou, vai pra casa aí, relaxa, mas não. A culpa é de Bolsonaro também.
dos três poderes. Essas pessoas, primeiro, não foram julgadas corretamente. O processo é todo viciado, não tiveram direito de defesa, não tiveram o acesso às provas, não tiveram devido processo legal. As denúncias foram Ctrl-C, Ctrl-V, não teve análise individual de nenhum caso, ao mesmo tempo em que foram condenados por crimes que não cometeram. Eu defendo que eles sejam punidos pelos crimes que cometeram. De dano ao patrimônio, do vandalismo, da destruição que eles causaram, eles precisam pagar por isso. Agora, 15 anos, como se eles tivessem dado um golpe de Estado, não. Agora, deixa muito claro. Se no mérito da anistia, diferente da urgência, se no projeto principal tiver Jair Bolsonaro, tiver o seu núcleo duro que foi condenado agora, eu não voto anistia. Eu não voto... É isso aí. Ele é bichão. Ele vai meter 1.500 famílias na cadeia. 1.500 famílias na cadeia. É criança pequena sem mãe. Porque isso aqui é o MBL. Um bando de vagabundo, rapaz. Que arrombar, viu? Uma coisa pra você ter na sua cabeça. Na vida você tem que julgar alguns comportamentos. Veja que ninguém no MBL é casado. Ninguém tem filho. Estranho isso, né? E um monte de gente velha querendo se passar de criança. Isso é um negocinho que o tempo vai envelhecendo. Você vai olhando assim, falando, normalmente né, eclode assim uns escândalos, mas tá aí. Aí eu vou meter todo mundo na cadeia, porque se Bolsonaro tiver, eu não voto. Parabéns aí que tava pregando união com o MBL, viu? Deus tá vendo vocês, mas não vou dividir a direita, não. Aí você sai da anistia pra questão das prerrogativas. A gente já tinha visto o PT contra. Já tínhamos visto a Globo contra. Agora chegou a vez do senhor impune, como diz aqui o Brau. Renan Calheiros está defendendo o Estado Democrático de Direito, falando que ele reitera, né, o que ele falou em 28 de agosto. A PEC da blindagem é um retrocesso inaceitável. Ele não aceita, não. Ele não aceita. Nem o Renan Calheiros aceita. E quem é que serra fileiras com Renan Calheiros? Bom, a Xuxa, Anitta, só a nata, contra a PEC da blindagem. Eita, rapaz. Só os brabos, viu? Só os brabos. Quem mais? Quem se juntou com a Globo, com o PT, com Renan Calheiros, com Xuxa e com a Anitta? João Amoedo. Após os deputados bolsonaristas apoiarem a PEC da blindagem, criada para proteger políticos criminosos. Ela foi criada para quê? Para proteger políticos criminosos? Vamos ver para que ela foi criada? Vamos puxar o histórico. O Centrão retribuiu o favor pautando a urgência da anistia. Um acordão pela impunidade enquanto ignora os interesses do brasileiro. Mais um dia para lembrar que em 2026 temos que trocar muitos parlamentares, começando por Hugo Mota. A choradeira desses pilantras não é pela blindagem, como se houvesse punição do jeito que estava, né? E sim pela possibilidade de anistia. Gente, fala a verdade. No contexto atual, tudo que está acontecendo, até busca a operação que tem, quem foi que vocês viram ser punidos? Cadê o Juscelino, gente? O ex-ministro de Lula, com tudo que aconteceu, cadê o Juscelino, rapaz? Cadê o lendário Juscelino? Cadê o Renan Calheiros? Qual foi o político que foi punido? Aí quer falar PEC da blindagem, com quem já tá blindado. Quem é que tá... Aí o povo fala, graças a Deus, né? É por isso que lá atrás o partido não vai ser, porque lá atrás era o Amoedo. Mas o Amoedo saiu. Aí desde que o Amoedo saiu, o Partido Novo virou o Partido do Povo. Bom, olha aqui o Partido Novo, ó. Ó, o chefe da manada, da matilha, né? PEC da blindagem ou PEC da vagabundagem, pronto. Deltinha já entrou em campo contra. E o Novo, obviamente, votou contra. E aí? Cadê a turma aí da União da Direita? Mais uma facada nas costas, encaixada, no fígado. Eu não aguento, bicho. Depois eu que pego no pé, né? Você deu o que daí diz, ó. Se o que você falou fosse verdade, PSOL, PT, PCdoB, Rede, PSB não teriam votado em massa contra, né? Nem o Supremo estaria pressionando também. Confesse logo que vocês querem descolar do bolso sem perder os seus votos. Aí depois vem o grande Marcel Van Halen, o guitarrista, lá com o Luiz Lima, que eu não sei o nome, acho que é o Gilson Marques, o outro. Vitória. Aprovado o destaque do Novo contra o voto secreto. Aí eu fui lá ver os comentários, né? Pô, Marcel, mas aí tá demais, hein? O voto secreto era para proteger o parlamentar na hora de poder votar contra, né? Algumas questões e não virar alvo do judiciário, disseram não saber quem votou. Aí o Tavares também comenta, mas o voto secreto não é necessário para proteger os parlamentares de chantagem? E a Suzana também, ó. A lógica do voto secreto existe justamente
para proteger parlamentares de pressões externas e chantagens internas, inclusive de ministros do Supremo que possam usar seu poder para intimidar. Apanho Vitor, ela da RT no Marcel, um texto um pouco maior dizendo: o voto secreto existe para proteger o parlamentar da perseguição implacável da tirania judicial. Mas o que faz o Novo? Se une ao PT e ao PSOL para manter o parlamento refém dessa tirania. Qualquer um que julgue políticas públicas pelo discurso e não pelos resultados reais é um charlatão e idiota. Ao Novo, eu reputo ambas as qualidades. Esses caras, né, são um problema. Ou estamos num regime de exceção, com o judiciário tomado por tiranos corruptos, ou vivendo numa sociedade normal em que a justiça combate a corrupção. As duas coisas ao mesmo tempo não existem. Se todos os maiores corruptos do país são contra a PEC da prerrogativa, será que não dá para imaginar que talvez o atual modelo que eles querem manter não serve para combater a corrupção? Quem quer sinalizar virtude em cima do teatro farsesco do combate à corrupção precisa admitir: são instituições profundamente corruptas que apenas usam essa ladainha para acumular poderes totalitários, dobrando o Congresso e avançando contra inocentes. E o Vitor encerra falando: a esquerda inteira voltou para manter o Congresso refém da corrupta tirania implementada pelo Poder Judiciário. O MBL e o Novo se uniram a todos os maiores corruptos e tiranos do país para manter o parlamento refém. Entendam, de uma vez, essa turma é apenas o papel higiênico do comunismo que nos escraviza. São canalhas cínicos ajudando ativamente a manutenção do regime de exceção no Brasil. Essa manchete aqui, acho que ela é bem sugestiva. PEC da blindagem trava 36 inquéritos no Supremo contra 108 parlamentares, incluindo Eduardo Bolsonaro. Talvez o Novo queira, né, que o processo contra Eduardo avance logo para tornar Eduardo inelegível, né? Depende até o final do ano. Antes do pré-eleitoral, né? Para ele não poder concorrer. Tirar o Jair e o Eduardo, ambos no tapetão. Ah, meu Deus do céu, viu? Deus está vendo. E para vocês verem, né, como funciona as coisas no Brasil. Ah, peraí. Deixa eu pular isso aqui. Antes de falar de como essa lei foi criada, para vocês verem aqui, como funciona mesmo para combater a corrupção, né? O Brasil. Com a anistia e PEC da blindagem, Dino acelera a ação contra emendas. Por que não acelerou antes, ministro? Por que não acelerou antes? Vai acelerar só agora? Só agora que vai acelerar? Essa justiça técnica tá demais, viu? Mas tá ali. Flávio Dino fez andar na corte uma ação contra as emendas parlamentares. Nesta quarta, pediu a PGR e a AGU que se manifestem nas ações diretas de constitucionalidade que questionam as emendas. Dino solicita que os dois órgãos, no prazo de 15 dias, manifestem-se em ações que questionam as chamadas emendas PIX e também as emendas impositivas, que incluem as emendas individuais de bancada. Além disso, Dino colocou para andar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre emendas, estipulando o prazo de 15 dias para a AGU e TCU apresentarem um cronograma detalhado para a fiscalização das chamadas emendas PIX referentes aos exercícios de 2020 a 2024. Aí vamos lá, né? De onde que surgiu essa questão, né? Dessa PEC da prerrogativa? Tiraram de onde? Você vê que a PEC 8 de 2021, acho que é isso, o nome é 8, é 5, é 3? Não lembro mais, mas acho que deve estar capaz de aparecer aqui. É de 2021, gente. A PEC das prerrogativas, ela nasce no contexto da prisão do Daniel Silveira, que foi bem justa nessa prisão, ou não? Ah, não foi, né? Tanto que ele foi indultado e derrubaram o indulto de Bolsonaro. Congresso articula a PEC para limitar regras para a prisão de deputados e senadores. 23 de fevereiro de 2021. Proposta é uma resposta à prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Ele estava ali, ó. A prisão de Silveira, por causa do vídeo de ataques ao Supremo, gerou preocupação a líderes da Câmara, alguns deles também investigados pela Corte. No dispositivo usado pelo Supremo para prender Silveira, a versão preliminar da PEC acrescenta que a prisão só pode ocorrer em flagrante por crime cuja a infiançabilidade seja prevista na Constituição. 2 dias depois dessa PEC ser protocolada em 2021, vem a mesma Andréa Sadi, que a gente já comentou no início do vídeo, ó. Ministros do Supremo vêm afronta com o PEC da imunidade e avaliam que o projeto será questionado na Corte.
E a Sadi reforçava, ó, é uma espécie de retaliação e afronta à corte por conta da decisão unânime de manter preso o deputado federal Daniel Silveira. E, além do Supremo, quem é que estava contra essa PEC desde o início? Bom, site oficial do Senado, também do dia 25. Líder da minoria, Randolph Rodrigues, descreveu a proposta como PEC da impunidade. A discussão do assunto veio à tona após a prisão do Daniel. Quem também ficava contra? Simone Tebet, ministra do Planejamento do Lula. A sugestão de mudança é inconstitucional e coloca os congressistas como majestades. Aí você coloca na balança e julga, né? Entre o perfeito e o possível. Entre o perfeito e o possível e como está. Aí você vê se o que está sendo aí votado, está sendo discutido, é bom, é ruim para o país, para que lado vai, para que lado não vai. E você tira essas conclusões. Isso aqui foi só um momento do dia de ontem, né? PEC 3, o número. Mota ironiza, ele é do PT, pode ir ao Supremo, como faz diariamente. Que o Lindenberg falou que vai judicializar, ele não aceita não. Eu também pergunto para vocês, vocês acham que Lindenberg é o rei do judiciário? Ele sabe tudo que ele está fazendo? Ou assim como o Randolph, ele possivelmente recebe tudo pronto de alguém, só faz protocolar? Randolph não era Randolph por fazer uma peça extremamente técnica e vencer na técnica, né? Pelo amor de Deus. A mesma coisa com Lindenberg. Ontem eu vi uma Mafia falando o seguinte, qualquer projeto de lei que enfraqueça 1% do judiciário eu tô apoiando. Qualquer coisa que assim que dificultar um pouquinho a vida do judiciário eu tô apoiando. Ainda que abra buraco em outro lugar, mas porque assim, do jeito que tá insustentável. Tá insustentável. Vamos correr. Vamos falar de confusões internacionais. BBC noticia que assessor de Trump, não é qualquer assessor de Trump, é o número 2. É o braço direito do Marco Rubio, né? O Landau, diz esperar que o Brasil contenha um descontrolado Moraes antes que ele destrua completamente a relação com os Estados Unidos. Essa é a postagem que ele falou sobre isso. Tá em inglês? Ah, eu não entendo inglês. Beleza. Tá aqui a tradução oficial da própria Embaixada Americana. O Landau comentou aquela notícia da Newsweek, a gente comentou ontem, da Flávia Magalhães, tem um mandado de prisão aberto contra ela. E ele fala assim, ó, os Estados Unidos, a Flávia Magalhães é cidadã americana, está em solo americano. Os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do Supremo Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de buscar uma solução para resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. O Landau ontem, ainda falando de Brasil, respondeu a uma postagem da Folha de São Paulo que falava que se Trump sancionar mais alguma coisa, o Brasil, o ministro, vão mandar Bolsonaro para a papuda. E ele fala ali, ó, se este relato, né, for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como Trump e o Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. E ele ainda fez mais uma postagem, ele colocou a notícia de 1977, falava do novo embaixador norte-americano no Chile, que era o pai dele, George Landau. Ele falava, a crise em nossas relações com o Brasil é um bom momento para reafirmar um ponto básico sobre diplomacia que meu pai fez há meio século. Não é nosso trabalho, como diplomatas, dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso trabalho deixá-los saber que suas ações podem e terão consequências. E o outro rapaz lá, eu nunca lembro o nome desse rapazinho aqui, também é do Departamento de Estado. Ele compartilha o Marco Rubio dizendo, estamos acompanhando de perto os acontecimentos no Brasil, principalmente os relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é uma questão de si, é quando. Tá todo mundo perguntando, quando é que vem? Será que deve ser essa semana? Sexta-feira, né? Pô, será que vem hoje? Quinta?
E amanhã, né? E vai ficar, é cara de sexta-feira também, né? Vir amanhã na sexta, assim. Seria um bom dia também, né? Pra isso acontecer. Aí ontem o senhor Davi Alcolumbre usou de sua palavra para comentar sobre Eduardo Bolsonaro. O Senado, Davi Alcolumbre, criticou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e disse que as tarifas do presidente Donald Trump atrapalham o Brasil. Vamos ouvir. E a primeira vez que eu vou falar disso, e eu vou ter que falar agora a partir de toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões caladas. E aí fica de um lado como é cômodo agredir e dizer que o Brasil é dos brasileiros, e do outro lado fica um nos Estados Unidos dizendo que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, vai enviar novas sanções ao Brasil, ao parlamento, às autoridades, ao judiciário, ao executivo, e com tarifa, cobrando e atrapalhando o Brasil. Então está todo mundo, passando todo mundo um pouco dos limites adequados na boa convivência. Ai, né? Oh, meu Deus do céu. Totalmente proporcional, né? O que o judiciário estão fazendo com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Oh, meu Deus do céu, Alcolumbre. Essa matéria do valor econômico talvez foi uma das matérias mais importantes do dia de ontem. Porque não é qualquer pessoa que tá falando, não foi o Dedé. Foi o CEO, né? Que Dedé é o dono. Aí botou lá um CEO para administrar, que é o Salute. E aí o Salute deixou claro que assim, a Faria Lima vai absorver a confusão, aguentar aí 3 anos. Eles acham que daqui a 3 anos o Trump vai perder. Com o Trump aí perdendo, a gente desfaz tudo e volta a surfar. É trabalhar para manter o regime de pé. BTG muda foco e se transforma em império bancário. Realmente, né? Não é mais do que isso. Já está virando um estado paralelo, que também é dono de outras coisas que não instituições financeiras. A situação geopolítica e as tarifas estão gerando muita volatilidade do mercado. E essa é uma realidade que vai continuar pelos próximos 3 anos. Já tá a certeza que Trump vai perder e que o sucessor dele não vai seguir. Ou talvez até vença, né? Mas o cara da direita que vencer não vai ter a mesma política. Isso não vai mudar, certo? Então coloca no cenário e trabalha com isso. Não vai mudar, ficar assim, então vamos trabalhar com esse cenário. Existe uma forma de mudar. Tá lá na carta do Trump. É acabar com a perseguição no Brasil. É acabar com a caça às bruxas. Mas o BTG acha melhor seguir perseguindo o Bolsonaro e aplaudindo tudo que está acontecendo. E o Renato comenta sobre isso. A fala de Salute, por exemplo, do BTG, não é só um comentário sobre o mercado. É a prova de como a elite financeira tenta se proteger da política, fingindo que a crise institucional pode ser tratada como detalhe técnico. Quando ele diz que a volatilidade vai durar e que basta colocar no cenário, ele ignora que é justamente essa crise o coração da instabilidade. Esse tipo de discurso serve ao mercado porque transforma risco político em negócio. Em vez de enfrentar o problema, a elite ganha com oscilação de curto prazo. Mas nada disso constrói futuro, não traz investimento produtivo, não ajuda a indústria, não gera empregos. No fim, quem paga a conta é o pequeno e o médio empresário, que ficam sem previsibilidade, e o povão, que sente na pele o custo de vida mais alto e a falta de oportunidades. Ao projetar 3 anos de estabilidade, Salute passa um recado claro: não espere melhora. Essa postura combina com a escolha da Faria Lima de manter os arranjos atuais em vez de buscar soluções reais. O resultado é um país empurrado para a periferia, aceitando tarifas e barreiras externas como se fossem inevitáveis, quando na verdade são um reflexo direto da sua própria fragilidade institucional. Eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de postagem, sinto que as pessoas estão começando a acordar. O Diego Souza fala assim: eu tenho a impressão que os Faria Limers odeiam Bolsonaro mais do que a comunada. Sim, é isso aí, tá começando a entender. E o JP Garcia fala aí, ó, tá aí o motivo. Você piscou
E o Itaú, né? Itu B4, que é do Itaú, subiu 47% em 2025. A vida tá difícil para você? O Itaú não tá. Os donos do Itaú enriqueceram mais algumas dezenas de bilhões só este ano. Brutal. E você acha que a Faria Lima quer Bolsonaro? É. A liberalismo você tem que aprender a curtir. O Vitor fala assim, ó, o bolsonarismo é a única força anti-establishment, pois o líder do movimento também o é. Antipetistas, pseudocentristas e agentes apolíticos, em sua maioria quase absoluta, têm relações com a elite brasileira ou disposição em estabelecê-las. Estou disposto a entrar e fazer parte do jogo e manter o povo sofrendo escravizado. E foi até bom eu não ter comentado sobre isso aqui ontem. Eu queria comentar ontem sobre o sistema. A gente fala tanto do sistema, né? E uma das coisas que eu acho mais úteis, né, das coisas mais úteis que a inteligência artificial é capaz de fazer, é a capacidade dela de sintetizar conceitos. Ainda mais hoje em dia que ela consegue absorver, né, diversos tipos de conteúdo. Você manda para ela, fala, oh, olha isso aqui, olha esses vídeos aqui, com base nisso daqui, faz meio que um resumo. Aí, como eu vejo que o ChatGPT ele já tem assim, um certo conhecimento, eu fui dando assim, uns inputs para ele pegar assim, uns materiais e coisas que eu até falo em vídeo, e também coloquei os inputs iniciais para construir um cenário para a gente descrever o que é o sistema no Brasil e tentar sair de um conceito genérico para uma coisa mais palpável, que a gente consiga pegar, falar, beleza, tô começando a entender o que é esse sistema, tô começando a entender quem faz parte desse sistema. Então, eu não vou... Porque até eu chegar na resposta foi toda uma construção. E eu cheguei lá, né? Eu queria saber o que é o sistema. Me ajuda a pôr em palavras de forma organizada ChatGPT. Enfim, conceito, né, de sistema. Conceito simples, com poucas palavras, né? Uma linha e meia. O sistema é a arquitetura interdependente de instituições, regras, incentivos, narrativas e relações informais que produz, legitima e repete uma ordem de poder e distribuição de recursos. Uma definição ampliada. O sistema não é apenas um conjunto de agentes poderosos. Não só são os agentes. É uma infraestrutura social que combina estruturas formais, ou seja, leis, contratos, burocracia, incentivos materiais, lucro, cargos, contratos, fluxos simbólicos, discursos, manchetes de educação, né, a parte da imprensa, redes informais, amizades, acordos tácitos, favores, famílias. Funciona por retroalimentação. Crises são absorvidas ou transformadas em oportunidade de fortalecimento e por camadas de opacidade que diluem responsabilidade. O resultado é previsível. Reprodução de privilégios, normalização de excessos e dificuldade estrutural para mudanças profundas. Aí eu gostei dessa definição aqui. Ele colocou que o sistema teria 7 pilares essenciais para se manter de pé. Instituições formais, órgãos de Estado, empresas, partidos, órgãos reguladores, agências reguladoras, regras e procedimentos, leis, normas técnicas, editais, regimento, incentivos econômicos, contratos, subsídios, mercado, clientelismo, redes informais, círculo de favores, nepotismo, tráfico de influência, narrativas, né, imprensa, mídia social, currículos, legitimador cultural, né, os artistas aí têm um papel importante nisso. Capilaridade social, como o sistema alcança escolas, bairros, burocracias locais, mecanismos de ajuste, cooptação, reformas cosméticas, responsabilização seletiva. Dinâmicas centrais, como o sistema se mantém. Feedback positivo, né? Vantagens reforçam estrutura. Os vencedores escrevem as regras. E as regras favorecem os vencedores, que escreverão novas regras para se favorecerem e criarem novas regras. E fica nisso o tempo todo. Opacidade e fragmentação. Decisões dispersas impedem a responsabilização. Normalização de exceções. Práticas ilegítimas transformadas em jeitinho ou rotina e muitas vezes com aval da imprensa. A normalização da exceção não é exatamente esse processo contra Bolsonaro? De pegar tudo, todos esses absurdos e falar não é necessário porque foi um período excepcional da democracia brasileira. Cooptação da oposição, incorporar críticos para neutralizá-los. Reinaldo Azevedo era antipetista, e agora?
Um ótimo exemplo. Ritualização simbólica, cerimônias, prêmios e manchetes que restauram a legitimidade. É o Supremo que premia a Gabriela Biló. Não sei se deu o prêmio final para ela, mas estava lá nos finalistas pela foto que ela tirou do tio França. É um dando prêmio para o Felipe Neto, que em seu discurso vai validar as ações do Lula. Que recebe prêmio, que dá prêmio, que vai para conselhão, que por estar no conselhão dá opinião na imprensa, que a opinião que ele dá na imprensa valida o que o judiciário está fazendo, o que o Lula está fazendo, que o meio financeiro empresarial quer fazer. É fácil de entender isso. Se retroalimentam. Modos de manifestação, como aparece na prática. Decisões técnicas com benefícios claros para privados. Você vê que, até chegar nessa resposta aqui, eu realmente trouxe o que eu comento em vídeo, né? Decisão 100% técnica, com benefício claro para agentes privados. Regulação que favorece incumbentes, ou seja, todas as leis são modificadas para favorecer quem já está no poder. Eu nem coloquei aqui em vídeo. Ontem o Supremo, o Gilmar Mendes, foi atrás aí do rito de impeachment. Quem sabe dar uma modificadinha para ficar melhor. Para não ter impeachment, né? Escândalos que não saem do horizonte midiático. E aqui dá para interpretar de duas formas. Primeiro, você pega Bolsonaro, eles mantêm para gerar um desgaste com todas as forças que atrapalham. E aí realmente ele não sai mesmo, ele fica lá o tempo todo remoendo o mesmo assunto. E o outro ponto que não sai do horizonte midiático, você pode entender no seguinte termo. Pega as revelações, sei lá, da Vaza Toga. Olha o que é dito nas redes sociais, olha o que sai na imprensa. Então o horizonte é pequeno. Você comenta, mas comenta dando a ideia que é algo menor. Corrigível, só um ruído. Reformas que preservam o núcleo do poder. Política pública que gera reprodução intergeracional de privilégio. Checklist investigativo, né? Pra você entender como funcionam essas relações de sistema. Mapear ganhos. Sempre se pergunte, quem lucra diretamente? Que tipo de medida, projeto, lei, incentivo, né? E lucro financeiro, lucro de poder e lucro em termos de acesso. Rastrear as regras. Quais normas permitiram e encorajaram as ações? Conectar documentos, contratos, atas, ofícios, e-mails, identificar redes, repetição de nomes, empresas, relações pessoais. Isso daqui é o mais fácil. Conforme você vai memorizando o nome, você vê o nome e acaba virando às vezes até dossiê. Correlacionar narrativas, manchetes, notas oficiais, relatórios técnicos. Ver o histórico, eventos similares no passado. Aí você começa a ver o padrão e assim você entende muito melhor como é que funciona esse sistema. Mapear a resistência, quem tenta fiscalizar e como é neutralizado. Expor a capilaridade, efeitos locais, escolas, serviços, municípios. Aí depois eu falei, tá, mas eu quero agora sair aqui, ter uma explicação de o sistema, como ele funciona, como identificá-lo, mas trazendo para algo palpável. Quem são as pessoas que fazem parte desse sistema? E aí eu pedi para ele colocar com base nos pilares, né, que sustentam, os pilares básicos do sistema. Aí tá assim, né? Sistema financeiro empresarial. Aí eu pergunto para vocês, tem alguém aqui que vocês acham que não é parte desse sistema? Ou não é usado como ferramenta? BTG é ou não é do sistema? Aí ele coloca, né? BTG, Incentivos Econômicos, Redes Informacionais. Itaú. É uma porcaria. Bradesco. E ele vai citando o nome, né? E quem são os envolvidos. Banco do Brasil. Não faz parte do sistema? Banco do Brasil aí é responsável por diversas políticas públicas, inclusive é o maior financiador do agro. Você pode usar tanto para ajudar quanto para atrapalhar, ou seja, um instrumento de chantagem. A mesma coisa a Petrobras. Se você tem um controle de acionistas minoritários, você quiser dar um choque aí no governo, aumentar o preço, colocar o governo de joelhos. JBS não é do... Eu acho que desse todo é JBS e a Ambev não são do sistema, né? O Lema não é do sistema, muito menos o irmão Batista. Mídia e comunicação. Rede Globo, que é a família Marinho. Narrativa pública, redes informacionais. Grupo Folha, que é dos Frias. Grupo Estado, que é da família Mesquita. RBS, família Siritoski. Editora Abril, fundada por Civita, hoje sob novos donos. A Band, que é a família Saad. Rede Record, Grande Universal de Macedo. Instituições jurídicas e estatais. Aí colocam o próprio Supremo como parte do sistema. Eu não consigo acreditar nisso, né? E os nomes que eles colocaram dos ministros, né? Eles não colocam aqui o André Mendonça nem o Cássio. Precisam de colocar o primeiro nome, Moraes, Gilmar Mendes e Barroso.
STJ, TSE, PGR, Polícia Federal, Banco Central, Grande, Galípolo, Roberto Campos. Política partidária e redes de poder. Olha só. Olha os grupos que estão sendo citados como parte do sistema. PT, PSDB, MDB, Centrão, aí coloca Lira, Ciro Nogueira, DEM, União Brasil, Família Semi, aliados regionais. Não tô vendo Bolsonaro. Eu não tô vendo Bolsonaro. Termina no número 28. Será que eu cortei o número de Bolsonaro? Não, aqui é o 29. Por alguma razão, Bolsonaro não aparece como sendo uma parte do sistema. Aí tá ali, Academia, Cultura e ONGs, FGV. A FGV tem muito especialista, aqui tá direto lá na Globo, defendendo tudo contra Bolsonaro. A USP, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, é a fundação do sistema, é o alicerce. CNBB, OAB não é sistema, não. OAB tá sempre do lado do Estado da liberdade de expressão. Né? CUT, fundações empresariais, que é a Fundação Lehman, Bradesco, Fundação Itaú Social. Cultura e entretenimento, Globo Filmes, artistas consagrados, Lula Palusa? Não, esse festival aqui tão democrático. Clubes de futebol em massa, né? Bota SBT. Enfim. Aí falando para você mapear, né? Lembrar nomes e vendo as coisas. Olha que compilado. Levaram o Marcos Nobre, que é um professor especialista, né? A Globo, que é do sistema, levou o Marcos Nobre, que ele é pesquisador do SEBRAP, que é o grupo criado pelo FHC, com Celso Laffer e outras pessoas, com o dinheiro da Fundação Ford. É ou não é? O sistema, o especialista do sistema globalista que opera no Brasil, falando na Globo para gerar consenso. Mas nesse caso aqui ele tá até falando sobre bolsonarismo. E não é de discordar por completo não, viu? Ele tá meio que... Enfim, né? Dando um choque de realidade na Natuza Neri. Ela ficou meio desapontada com o que ouviu sobre bolsonarismo. E o movimento no Brasil? E o que acontece com ela a partir desse julgamento? A minha impressão... A Tsuko censurou o extrema-direita, né? Na fala da Natuza Neri. Não, Natuza, é que fica mais fortalecida e mais coesa. Ah, é? Porque a lógica é a lógica de antissistema, é a lógica da perseguição. Então, eu vejo como um fortalecimento desse núcleo no Brasil. Esse núcleo da extrema sozinho não consegue ganhar uma eleição. Certo? Ele precisa fazer alianças com a direita, que eu chamo de direita sem medo, né? Que é a direita que não tem medo de perder a democracia. E fazer uma aliança eleitoral. Mas continua muito forte, muito aguerrido, muito mobilizado. É isso que a gente vê em todas as nossas pesquisas que está acontecendo. Então, esse aqui é o risco. É as pessoas olharem e falarem assim, não, o Bolsonaro está preso, o bolsonarismo acabou. Não! Né? Inclusive porque o bolsonarismo funciona sem o Bolsonaro e agora o bolsonarismo tem um mártir. O bolsonarismo agora tem um mártir. E funciona sem Bolsonaro porque a gente não vai deixar o Jair. Eu não vou abandonar o Jair. E eu tenho certeza que a maior parte de vocês não só não vai, como tá ainda com sangue no zóio com tudo que tá acontecendo. Eu não vou comentar isso aqui. Eu não quero perder minha paciência. Depois eu reclamo de outras coisas. Aqui é só dar a notícia. Eu não quero comentar muito sobre isso aqui não. Só pra falar que o Bolsonaro lá no hospital, né? As lesões na pele que ele tirou. O diagnóstico de câncer de pele inicial. Não quero comentar sobre isso, sabe? O pessoal até comenta, né? Assim, os médicos falaram que... Assim, as duas opções, pra mim, eu acho que são dignas de reflexão. Muita gente falando que isso pode ser pelo estado emocional, quando da perseguição política. E eu acho que é uma doença que se manifesta por problemas emocionais, sim. E o médico também comenta que Bolsonaro tomou muito sol durante a vida sem proteção. Isso me veio na cabeça, todo o esforço que Bolsonaro faz e fez para o eleitoral, sabe?
O tempo todo na rua, em cima de carro de som, palanque, falando. Quem nunca viu o Bolsonaro todo vermelho, sabe? Quem nunca viu? O Jair todo vermelho, todo estoporado de sol. Mas não quero comentar muito mais sobre isso não, porque isso me deixa profundamente triste, sabe? É um degrau a mais no nível de maldade do que estão fazendo com o Jair. E ficar assistindo isso tudo... Eu penso ao mesmo que vocês já me entendem, eu entendo vocês, e a gente fica por aqui. Vamos ver aí, velho. Espero aí que a turma faça pressão mesmo, para que o que seja pautado seja anistia, que realmente leve este país para o fim da perseguição, e não no engodo, para colocar pessoas no semiaberto, enquanto manter o Jair preso na cadeia por 3 anos, porque o Lula quer se vingar e outras pessoas também. Vamos observar o desdobramento disso daí com olhos abertos, sabendo inclusive que essa pauta não vai andar do dia para noite, não vai ser no estalar de dedos. O servidor todo qual é o passo a passo, né? Tem que ter o relator, tem que fazer o texto, tem que colocar em pauta, tem que votar, tem que aprovar, tem que ir pro Senado, escolher um novo relator, ver se vai mudar o texto ou não, colocar em pauta, votar, ir pra mão do Lula, esperar a decisão do Lula, vai, não vai. Então assim, é todo um processo. Enfim, eu vou mandar lá no Telegram os vídeos que eu deplei aqui no canal. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Vote em mim na Best, primeiro link aqui na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, né? Eu já falei, tô repetindo a mesma coisa, tô ficando maluco da cabeça. E fica aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui.